Olá, pessoal! O nosso vídeo de hoje tem o objetivo de auxiliar vocês no tão temido PIM, que é o Projeto Integrado Multidisciplinar. Esse é um trabalho que todos os alunos do curso na área de tecnologia, ou os cursos tecnólogos de uma forma geral, que são os cursos de menor duração, precisam entregar aí a cada bimestre. Então, ao término dos bimestres, vocês têm ali algumas disciplinas que vocês vão estar estudando, e ao término do bimestre existe a entrega desse trabalho. Ele é um trabalho, porém, ele é uma disciplina também, então é obrigatório. A soma da nota dele, ela vai contabilizar, ela vai ajudar na contabilidade da nota final, da média final. Tá? Então, tem que entregar o PIN porque é uma disciplina obrigatória. É um trabalho, mas é uma disciplina em formato de trabalho, para ficar mais claro, tá? Então, é obrigatório. Caso você não faça, vai entrar em dependência da disciplina e precisará fazê-la no próximo semestre da mesma forma. Então, o objetivo aqui é explicar para vocês as diferenças, porque quando você ingressa, quando você é calouro, você tem um formato de PIN no seu primeiro bimestre e no seu segundo bimestre, que é o que a gente chama lá o PIN 1 e o PIN 2. E aí depois ele vai na sequência, o 3, o 4, o 5, 6, 8, 10, né, de acordo aí com a quantidade de semestres que tem o seu curso. Tá? Porque não necessariamente todos têm apenas os 2 anos. A gente tem cursos tecnólogos também que tem a duração de 3 anos, tá? E que também tem o PIN. Então, vai depender da quantidade de semestres do seu curso, é a quantidade de PINs que você precisa entregar. Conforme você vai avançando os semestres, automaticamente também vai avançando o grau, vamos dizer assim, de dificuldade na organização ali do seu PIN. Tá? Então, para o primeiro momento, é exigido um formato de relatório. A partir do seu terceiro PIN, ele já é exigido um outro formato de relatório. E na grande maioria eu vou pegar um aqui como base, como modelo, né? Não tem como eu abrir um de cada curso, então tem formatos diferentes. O objetivo aqui é mostrar como funciona. Mas aí para cada curso, às vezes ele tem um formato, uma estrutura diferente que é solicitada e que vai constar lá dentro da própria disciplina, tá? Então eu estou pegando uma disciplina aqui, um curso de recursos humanos, aqui é a gestão de recursos humanos, esse curso que eu vou trabalhar aqui com vocês, que eu vou exemplificar. E aí você vai olhar no seu ambiente, de acordo com o seu curso, o que é solicitado no seu PIN, tá? Porque a gente tem um manual, aí tem esses relatórios que vêm lá, esses modelos de relatório que já vêm, que são preenchíveis para você fazer apenas a substituição, tá bom? Então, nós vamos começar aqui abrindo para a gente ver os modelos e depois a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão do desenvolvimento dele, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso AVA. Dentro do nosso AVA, eu vou lá em conteúdos acadêmicos. E aí, nesse ambiente que eu peguei para poder trabalhar um pouquinho com vocês, eu já peguei ele de propósito, que é um ambiente onde eu tenho 2 PINs regulares, ou seja, 2 PINs que são do semestre e 2 PINs que são de dependência, que o aluno ou não fez, ou não conseguiu atingir a média, né? Não ficou com nota 6 e está refazendo esse PIN de novo em formato de dependência. Eu peguei aqui esse ambiente que tem essas duas situações para mostrar a questão de como visualizar as datas de entrega. O formato para desenvolver é exatamente o mesmo, porém, tem que ficar muito atento à questão das datas de entrega, porque é diferente e aparece em locais diferentes, tá bem? Então, eu vou começar só explicando e abrindo aqui a questão dos regulares, né? E aí depois eu mostro para vocês onde que vocês vão para fazer essa verificação, então, quando é regular e quando é de dependências, tá bem? Eu vou abrir aqui, então, o primeiro, que é quando você inicia o seu curso, o primeiro PIN que vai aparecer para vocês, você iniciou nas turmas de fevereiro, né? Tá lá como calouro ainda, então o PIN 1 vai aparecer aí para você e ele vai aparecer com essa estrutura. Eu vou clicar aqui, o nome, como eu já coloquei lá no início do nosso vídeo, né? É Projeto Integrado Multidisciplinar. Aí a gente carinhosamente chama lá de PIN, né? Para poder não ter que ficar falando esse nome gigantesco aqui, tá? Então eu vou clicar nele. A estrutura dele é exatamente a mesma estrutura de qualquer outra disciplina que vocês estejam estudando, com a diferença que a primeira coisa que a gente já visualiza quando acessa essa disciplina é o manual. E esse manual é a base para que vocês tenham sucesso no PIN de vocês, tá? Não adianta querer fazer um PIN sem ler o manual, porque é nesse manual que ele vai explicar toda a estrutura, ele vai colocar para vocês ali o que você tem que fazer, quais são as disciplinas, né? Às vezes eu tenho casos de alunos aqui que acabam se perdendo um pouquinho, já tem algumas disciplinas, ou já é um PIN em independência, então ele não sabe, ou fica meio na dúvida ali em relação a quais as disciplinas que são relacionadas a esse PIN. Então, quando você abre o seu manual, eu vou clicar aqui nele. Quando você abre esse manual, ele automaticamente já te passa todas as informações aqui.
como você tem que estruturar, ele explica o que é, fala as diferenças aqui em relação às pesquisas, tá? Então tem toda uma introdução, mas a parte principal dele é aqui, ó. Nesse caso, desse PIN 1, desse curso, está aqui falando para vocês o seguinte, ó. Os objetivos específicos que auxiliarão o pesquisador a alcançar o objetivo geral do PIN 1 são os seguintes, né? Então tá lá. No desenvolvimento de fundamentos da administração, essa é uma disciplina. No desenvolvimento de comunicação empresarial, outra disciplina. E no desenvolvimento de técnicas de informática, outra disciplina. Essas três são disciplinas aí que são a base praticamente de todos os cursos tecnólogos. Então, eu acredito que a maioria de vocês que estejam assistindo esse vídeo, se não fizeram essa disciplina, ainda irão fazê-la, tá? Essas disciplinas de uma forma geral, porque elas são disciplinas comuns aí da grade, né? Comum para praticamente todos os cursos, tá bom? Então, aqui eu não preciso adivinhar o que eu tenho que estruturar no meu PIN, tá escrito. Então, ele fala lá, ó. No desenvolvimento, né, referente a fundamentos da administração, construir um referencial teórico sobre os tópicos relacionados às abordagens das teorias de administração. Então, isso aqui foi trabalhado dentro dessa disciplina, as teorias da administração. Coletar os dados acerca da empresa definida como objeto de estudo. Então, no caso, tem lá toda uma sequência, lá qual é a empresa que você vai estar escolhendo, que já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E descrever as principais práticas organizacionais da empresa definida como objeto de estudo, à luz das teorias da administração. É aqui que muitos alunos pecam. Ele vai lá, faz todo um levantamento bibliográfico da empresa na qual ele vai pegar ali como objeto de estudo. Porque o que é o PIN? O PIN é você fazer uma correlação entre a disciplina que você estudou, ou as disciplinas, no caso aqui as três, e uma determinada empresa, que pode ser uma empresa física, que você pode escolher, pode ser a empresa que você trabalha, pode ser a empresa do seu amigo, do seu vizinho, não tem problema, ou pode ser uma empresa virtual, que tem as informações disponibilizadas ali, igual a gente tem várias. Então, ela tem lá muitas informações que são abertas e que você consegue fazer uma pesquisa e buscar ali várias informações referentes a essa empresa. Então, não importa se é uma empresa física ou uma empresa, no caso, virtual, o importante é que você tem que conseguir os dados ali, as informações que são solicitadas para que você consiga realmente ter sucesso no teu trabalho. E essas informações, tudo isso é explicado, vocês têm um vídeo lá, eu estou só passando aqui o manual para poder explicar um pouquinho, mas tem um vídeo que a professora explica, né, o professor orientador referente ao PIN, ele vai explicar muito detalhado. Então, é só assistir lá com bastante tranquilidade, que não fica dúvida, tá bom? Mas aí, o que é, então, esse projeto? Você vai fazer uma relação entre essa empresa que você está escolhendo ali para poder fazer a sua análise e a teoria que você estudou. Então, no exemplo aqui de fundamentos da administração, o que é solicitado? Para que você construa um referencial teórico sobre, né, as teorias que foram abordadas lá. Então, vão ter diversas teorias que vocês trabalharam. Então, você vai fazer um referencial sobre essas teorias, destacando cada uma delas, ali, o que é uma, o que é a outra. Pode ser com citação direta ou indireta, que já eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. E aí, depois você vai fazer um link entre essas teorias e o que você percebeu em relação a essa pesquisa que você fez dessa determinada empresa. Então, você vai fazer uma correlação. Existe uma aplicabilidade dessas teorias dentro dessa empresa? Ou não existe? Se não existe, por que não existe? Como que você percebeu que não existe? O que é trabalhado ali dentro dessa parte ali da teoria da administração? Como que funciona a administração dessa empresa? Ela tem uma pessoa só que administra? Ela tem várias pessoas que administram? Ela tem lá por exemplo, ela tem uma pessoa que é o administrador principal e tem os subordinados a esse administrador. Enfim, são as formas de administração que se existe dentro de várias empresas. Desde empresas pequenas, uma empresa familiar, até grandes associações, grandes corporações que tem, né, que vem lá desde um CEO, vem ali com né, as pessoas, os presidentes, enfim, tá? Então, é isso que vocês têm que analisar. Como que é essa administração dentro dessa empresa e como que isso está relacionado ao que vocês aprenderam dentro da teoria. Feito isso nesse capítulo do Fundamentos, aí vocês vão fazer a mesma coisa na comunicação empresarial. Então, dentro da comunicação empresarial, solicita lá para vocês. Como que é a comunicação interna relacionada ali? Então, você vai coletar esses dados, vai descrever quais são as principais ferramentas que tem ali. Então, o primeiro ponto é fazer uma construção ali no início, descrevendo e colocando o que é a comunicação empresarial, fazendo uma abordagem
do que vocês viram na teoria, lá na disciplina mesmo, o que vocês aprenderam na disciplina que é a comunicação empresarial. A partir do momento que você fez essa primeira abordagem, curta, não estamos falando de coisa de páginas aqui não, até porque esse primeiro trabalho, ele é curtinho, vocês vão ver lá que ele pode ter, se eu não estou enganada, acho que é no máximo 10 páginas, tá? Fala ali no manual, mas acho que é no máximo 10 páginas. Então, você não pode fazer uma explanação muito grande, mas tem que existir essa explanação para que o professor veja que você entendeu o que é a comunicação empresarial. A partir do momento que você fez essa introdução, explicando o que é, usando uma citação indireta de preferência, trabalhando algum trechinho ali de citação direta que comprove o que você está falando, que o autor falou aquilo ali, aí você vai fazer a correlação. Bom, isso é a comunicação empresarial. E o que eu observei nessa empresa que eu estou fazendo a minha análise, como que é a comunicação empresarial dela, como é abordado ali, como que funciona, o que eles utilizam, e assim vai. Aí lá nas técnicas de informática, a mesma coisa. Tá? Então você não tem que adivinhar o que é para você abordar dentro de cada uma dessas disciplinas. Tem que ler o manual com atenção, porque no próprio manual sempre vai ter uma direção para você do que você tem que trabalhar e o que você tem que buscar como referência para poder desenvolver o seu trabalho. Entendido essa parte, vou rolar só mais um pouquinho aqui. Ele tem aqui a parte de explicação para vocês ali, né? Considerações finais e tudo mais. Eu não vou passar o manual inteiro, não vou ler ele inteiro, vou passar só os pontos principais, tá? Aqui nós temos a estrutura do seu projeto. Então, ela tem que ter a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e a referência. Nesse primeiro trabalho, a única folha, entre aspas, ali separada seria a nossa introdução. Aí depois você vai na parte do desenvolvimento. O desenvolvimento é referente a essas 3 disciplinas. Então, você vai fazer um desenvolvimento falando, né, fazendo essa referência das 3 disciplinas. E aí depois você já vai para a parte de considerações finais, que são as suas considerações. Dentro de tudo isso que você pesquisou, dentro de tudo isso que você viu nessa disciplina, quais são as suas considerações finais? Para você, essa empresa está, entre aspas, ali de acordo, né, com o que deveria ser, com o que você entendeu nas disciplinas ali, que é uma forma mais adequada ou não, olha, ela não utiliza determinada teoria ou ela utiliza determinada teoria de administração e talvez se ela utilizasse essa outra teoria abordada pelo autor tal, às vezes teria um melhor resultado, ou se ela utilizasse essa abordagem aqui nas formas de comunicação ou na tecnologia de informação, se ela utilizasse isso ou então não ela utiliza. Então, não é um certo ou um errado, é a sua análise. A partir do que você aprendeu nas disciplinas, para você, o que você acredita que estaria de acordo, ou que está de acordo, ou que não está de acordo, né? Porque tem que ter, às vezes, esse contraponto ali, em relação a isso tudo que você estudou. Então, essas seriam as considerações finais. E aí a gente tem a parte das referências. Então, essa parte de referência é tudo que vocês utilizaram dentro do trabalho de vocês, todas as fontes que vocês buscaram como informação, elas precisam constar aí nas referências. Tá? E o principal realmente vão ser os 3 livros que vocês utilizaram na disciplina. Então, aqui a gente tem as 3 disciplinas que foram relacionadas, eu preciso utilizar os 3 livros, porque o objetivo é relacionar a disciplina que você estudou com a realidade, com uma empresa, como que isso se aplica na vida prática dentro de uma empresa. Esse é o objetivo do projeto integrado multidisciplinar. Então, eu preciso colocar nas minhas referências esses livros que eu estudei, tá? E aí, se eu fiz pesquisa na internet, se eu utilizei livros lá da nossa biblioteca virtual, ou qualquer outro material que eu utilizei como meio de pesquisa, vídeos, né, que eu possa ter assistido. Então, qualquer outro meio, eu preciso listar aqui também, tá? Eu não vou entrar no mérito de explicar como que se coloca as referências. A gente tem uma playlist completa aqui no nosso canal, que é só sobre isso, tá? Que explica com todos os detalhes para colocar nas normas ABNT, para fazer essa parte de citação. Inclusive, eu mostro como que busca a referência dentro do livro, tá? Então, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo para que vocês deem uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, para que vocês deem uma olhadinha depois lá, quem tiver dúvida, tá bom? Eu até vou entrar aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, eu vou entrar para poder mostrar para vocês a parte da citação, tá? E não em si a parte das referências, tá bem? Bom, feito esse processo aqui, entendido tudo isso, eu vou rolar mais aqui para o final só para poder mostrar um outro detalhezinho. Aqui tem, né, o que é analisado, como que é feita a correção. Nesse PIN, nós não temos aqui mais para o final, eu rolei a barrinha de rolagem dele, mas como ele é o PIN 1, então ele não tem a estrutura ali que é solicitada. Às vezes,
modelo de letra, tamanho e tal, tem alguns modelos de manual que já vem isso descrito, tá? Não é o caso desse aqui, porque ele já veio com o modelinho lá do relatório, então vocês observem, caso venha, aí tem que seguir aquela estrutura que está sendo solicitada dentro do manual do PIN, tá? Nos vídeos que eu falei para vocês que tem relacionado aqui, eu sigo a estrutura para poder montar lá com vocês, para explicar, a estrutura no caso do manual geral para todos os trabalhos que a Unip tem, que é o manual das normas ABNT, tá? E que vocês têm também dentro do ambiente de vocês, lá na comunidade Unip EAD. Então, lá também tem esse manual que eu vou estar utilizando dentro dessa parte aqui da playlist, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é para ensinar a colocar nas normas, ensinar a fazer essa parte aí das referências, tirar as referências, fazer a formatação, tá? Então, lá eu utilizo esse que é o geral. E aí, se no seu manual tiver escrito o jeito que é para colocar, tamanho de letra e tudo mais, você vai seguir o manual do seu PIN, tá bem? Então, agora que nós já visualizamos aqui essa questão do manual, eu vou mostrar lá para vocês o relatório, como que é esse modelo do relatório, tá bom? Então, voltando aqui no nosso ambiente, ó, eu tinha parado aqui, né, nessa parte do manual, ó, descendo mais um pouquinho, eu tenho a orientação, igual eu falei, é fundamental também que mesmo que você esteja assistindo esse vídeo que eu estou auxiliando, tem que ver aqui, visualizar toda essa parte de orientação dos professores também, tá? E aqui a gente tem material complementar, modelo preenchível. Esses dois aqui são iguais, tá? Eu vou clicar nesse aqui que é do Word para poder abrir lá para vocês visualizarem. Esse modelo preenchível é onde vocês vão fazer a inserção das informações e é esse relatório aqui que vocês vão encaminhar, tá? Então, ele já está no modelo bem certinho, já está estruturado, para você não se preocupar com a formatação em si, tá bem? Eu vou clicar nele para a gente visualizar. Então, ele abre nesse formato aqui. Eu já tenho basicamente todas as informações necessárias colocadas ali. Então, já está o nome da universidade, o curso, né? No caso aqui você vai fazer a substituição ali, ou vai colocar o nome do seu curso. Aqui é o PIN 1, igual eu falei. Aqui é a cidade da qual você está fazendo o seu trabalho, qual é o ano. Então, por exemplo, se eu estivesse preenchendo esse relatório, eu colocaria aqui Santa Fé 2021. Estou na cidade de Santa Fé e o ano é o ano de 2021, então preencheria dessa forma. Aqui vocês podem fazer trabalhos em grupos, né? Então, dentro do fórum lá da disciplina do PIN, mostra que vocês podem acessar lá e o pessoal se conversa, né? Vocês se conversam lá e acabam organizando grupos para que vocês realizem o trabalho em grupos, mesmo que não seja da sua cidade. São grupos com alunos aí do Brasil inteiro, desde que esteja na mesma série que você, cursando as mesmas disciplinas, você pode fazer com esse aluno, mesmo que ele não seja do seu polo. Isso ajuda bastante também, tá? Porque mais de uma cabeça pensando facilita bastante, né? Então, é interessante dar uma olhadinha lá nessa questão dos fóruns para poder ver a questão e a possibilidade de você se encaixar em um grupo quando for o período de resolver e o período de fazer a postagem, ou no caso de fazer a produção do seu PIN, tá? Aqui você vai colocar, então, o nome do grupo, ou o seu nome, se você for fazer sozinho, e o RA. Aqui pode apagar, se quiser apagar essas informações, senão não tem problema nenhum, mas é o Word, tá? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, eu consigo apagar isso aqui sem problema nenhum, tá? É igual eu falei, é tudo totalmente preenchível aqui, então eu posso apagar. Bagunça aqui. Descer isso aqui. Aqui eu tenho espaço para escrever a minha introdução. E já vem as disciplinas, que é aquela parte do desenvolvimento. Então, eu tenho espaço para falar sobre fundamentos da administração, comunicação empresarial, técnicas de informática. Não significa que eu vou usar só uma folha para cada um desses tópicos, tá? Eu posso colocar mais de uma página, que não tem problema, mas ele veio aqui com essa estrutura de uma página só. No máximo, talvez ali 2 páginas, que igual eu falei, tem um limite. Ó, eu já estou com 7 páginas aqui nesse relatório e eu posso ter no máximo 10, então também não posso escrever demais, né? Aí, mas se eu precisar talvez de uma página a mais ali para fazer a minha introdução ou para falar sobre algum assunto aqui que eu tenha um conteúdo maior, não tem problema nenhum eu aumentar a quantidade de espaço aqui, tá? E depois eu já vou lá para as considerações finais e para as minhas referências. E a estrutura ó, já está prontinha. Quando eu já tiver finalizado isso aqui, tiver feito todo o preenchimento desse trabalho, eu salvo e aí tem um processo lá para a gente fazer o envio dele, que eu vou mostrar mais no finalzinho aqui do vídeo. Tá? Eu vou fazer todas as outras etapas primeiro, depois a gente vai lá para a etapa de envios, tá bem? Então, aqui, essa é a estrutura do relatório para o PIN 1. Mas lembra que eu falei que conforme você vai avançando, ele vai mudando a estrutura. Então, lá no PIN 3, já é uma outra estrutura que eu vou abrir um outro arquivo aqui com vocês para vocês visualizarem. Lá, a explicação do PIN, de uma forma geral, é tudo igual. Porém, a estrutura que vai abrir para vocês aqui é um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou abrir uma que eu já tenho aqui. Eu vou pegar aqui um PIN 5.
Na estrutura do PIN 5, ele vem já... O formato em si é diferente, a quantidade de páginas mínima é diferente, é 15, né? Enquanto eu tenho 10 lá, aqui já é 15, então eu tenho que fazer um relatório mais estruturado, um relatório mais completo. Tá? E aí aqui eu fazer a substituição das informações também. Então eu tenho ali o RA, se for mais de um aluno eu repito, né? Nome e RA de novo, de quantos alunos eu tiver aqui na estrutura do meu trabalho. O nome da empresa, o PIN já está escrito ali, geralmente já vem, né, dentro do próprio relatório, ele já vem relacionado qual que é o PIN. Mesma coisa, o nome da cidade seria lá Santa Fé, 2021. E aí eu vou preenchendo todas as demais informações que eu precisar aqui. Esse orientador, que é uma dúvida bem recorrente aqui dos alunos, você vai visualizar quem é o seu orientador lá no chat. No chat não, desculpa, lá no fórum da própria disciplina. Então, dentro da disciplina, eu vou voltar lá até para poder mostrar para vocês. Ó, aqui na disciplina eu vou rolar mais lá no finalzinho. E a gente tem aqui, tá vendo? Ó, fórum de discussão. Um pouquinho abaixo aqui é uma disciplina que tem, vamos dizer assim, é igual às demais, mas não tem questionários, nada nesse sentido, porque é o trabalho, tá? Então, eu tenho aqui o manual, os vídeos, né? Ou o vídeo com o professor explicando, o modelo, e aí eu já tenho aqui o meu fórum de discussão. Então, é dentro desse fórum de discussão que eu consigo ver o nome do meu professor orientador, tá? Então, é aqui nesse fórum que eu vou pegar essa informação. Vou voltar lá. Aí eu coloco aqui o nome do professor orientador, tá? Vou descer mais um pouquinho aqui, tá vendo? Ó, esse já tem resumo, a estrutura dele já é bem diferente. Então, eu tenho resumo, eu tenho que criar um sumário. E aí eu chego na parte da introdução, que precisa ser muito maior. Então, tá explicando aqui, é só fazer a leitura. Já tem aqui também falando o que deve constar na sua introdução, o que você precisa colocar. Então, tem tudo aqui bem claro, aqui bem explicadinho, só tem que ler com bastante atenção. Aí aqui depois eu tenho, né, falando lá, aqui já é mais sobre as disciplinas, tá? Porque, igual eu falei, eu peguei um PIN 5 aqui, então uma das disciplinas seria avaliação de desempenho, aí eu tenho lá uma outra disciplina, matemática financeira, e uma outra disciplina, administração de cargos e salários. Então, seriam essas três disciplinas referentes a esse PIN. Considerações finais, conclusão e referências. Então, a estrutura em si segue mais ou menos muito próxima daquela do primeiro PIN, mas esse aqui é mais completo. Então, eu tenho capa contra capa, eu tenho que ter resumo, eu tenho que ter uma introdução mais completa, o meu trabalho tem que ser mais incorporado, então ele tem que ter mais páginas. Então, só tem isso aqui de diferenciado, tá? Mas o formato em si, a estrutura lá do nosso manual, a estrutura da disciplina como um todo, é a mesma coisa. Então, PIN 1 e PIN 2, eu tenho esse tipo de relatório para fazer. Esse aqui que é mais simplificado, menorzinho. A partir do PIN 3, eu já tenho essa outra estrutura aqui, que é muito maior, com muito mais informações, com muito mais detalhes, que daí você já vai estar apto a fazer esse PIN, né? Já vai ter entendido como funciona, para você poder desenvolver ele melhor, tá? Agora, nós vamos entender um pouquinho a questão da estruturação desse PIN. O que eles pedem ali? O que é interessante você trabalhar dentro do seu PIN para que você consiga ter uma boa nota, para que você consiga ter um trabalho que realmente, né, seja interessante de você entregar. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho a questão de como buscar as referências, não, as citações indiretas, que são as mais indicadas, e também algumas citações diretas, tá bem? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa parte agora, antes de ir para a parte das postagens. Então, agora nós vamos fazer a análise de 2 PINs, da entrega aqui de 2 PINs, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho a questão sobre as citações, como trabalhar com essas citações. Igual eu falei ali, a gente já trabalhou, já visualizou até esse ponto, onde eu encontro o meu PIN, né, que é a minha disciplina, Projeto Integrado Multidisciplinar, como que eu visualizo e onde que eu visualizo quais são as minhas disciplinas, é lá no meu manual, que é o primeiro ponto que eu preciso fazer de leitura para entender. Eu tenho a videoaula lá com o professor para que eu possa também entender a explicação daquele professor que é específico da disciplina. Eu tenho o fórum, que é onde eu busco ali outros alunos para fazer a parte dentro do meu trabalho, ali, caso eu queira fazer um trabalho em grupo, e também é onde eu vou lá e visualizo o nome do meu professor orientador para que eu coloque aqui no meu trabalho. Baixamos lá o modelo referente a cada um desses PINs, que o PIN 1 você trabalha com um modelo já pré-definido, o PIN 3, a partir do PIN 3 é um outro modelo, e agora que eu tenho, só está riscadinho aqui que eu tirei o nome do aluno, né? Então, são exemplos aqui de alunos que já entregaram esses PINs. Então, esse aqui é o PIN 1. O aluno fez o processo de entrega, então aqui já está preenchido, igual eu falei, então já tem lá o nome da cidade, o ano,
as informações, o aluno preferiu manter aqui embaixo, não apagou, não tem problema, foi o aluno que fez sozinho, tá? E aqui eu tenho o formato que esse aluno desenvolveu o trabalho. Então, eu tenho a introdução. A partir da introdução, tem lá fundamentos da administração, que esse aluno fez uma divisão ali dos tópicos. Então, tem lá 1.1, onde ele foi fazer toda uma explicação, 1.2, 1.3. Então, ele fez toda uma estruturação aqui, tá? 1.4. E aí, lembra que eu falei que poderia ter mais de uma página? Então, aqui, meu fundamentos da administração, ele tem mais de uma página, ó, tá? Não tem problema nenhum. Aí, a comunicação empresarial, ele fez a mesma coisa. Eu preciso sempre fazer essa divisão? Não. Mas se couber a divisão, se você achar melhor para fazer ali a sua divisão de uma forma, a explicação fique de uma forma mais clara, é melhor. Igual a que ele preferiu, ou ela, né, preferiu fazer lá comunicação interna, a externa, interpessoal. Então, preferiu correlacionar ali por itens, né, por tópicos, fica mais organizado. Poderia ter feito tudo num texto corrido? Sim, mas aí já não é a estrutura de um trabalho acadêmico, assim, bem estruturado e tal. Vamos pensar que vocês estão fazendo esse primeiro para já ir entendendo como funciona e fazer depois um mais elaborado a partir do terceiro. Então, quanto mais você puder caprichar nesse primeiro, melhor vai ser o seu entendimento aí em como desenvolver um trabalho bem feitinho, um trabalho bem estruturado, tá bom? Então, essa questão dos tópicos aqui ajuda bastante. Não é obrigatório, mas ajuda bastante a deixar mais organizado. E aqui não ultrapassou, foi apenas uma página, e aqui está o que a gente brinca, a cereja do bolo, que vocês precisam aprender a fazer. Citações. Tanto citações diretas, como essa daqui, como também citações indiretas. Eu não sei se nesse aqui tem ou se é no outro trabalho que eu vou mostrar para vocês, acho que é no outro trabalho que tem. Como citações indiretas, tá? Eu, em particular, Andréia, não tem a ver com professores ali, eu, Andréia. Se eu fosse fazer uma correção de um PIN aqui, por exemplo, eu valorizo mais uma citação indireta do que a citação direta. E já a gente vai entender a diferença e o porquê, tá? Você tem que fazer uma análise de forma diferente quando você trabalha com a citação indireta. Você tem que, de fato, entender aquele assunto que você está falando. A direta não, a direta você copia, tá? Então, é importante ter a citação direta? Sim, tem que ter citações diretas também no teu trabalho, porque essas citações diretas, elas vêm a comprovar, a validar aquilo que você está falando. Então, você está validando que aquele autor colocou aquele ponto ali, ou ele teve aquela mesma ideia, vamos colocar assim, que você está tentando passar ali para a pessoa que vai fazer a sua correção, no caso aqui na sua pesquisa, tá? Então, precisa ter também a citação direta, porém, as citações indiretas, elas fazem realmente toda a diferença em um trabalho, tá bom? Preciso já fazer isso de cara no meu primeiro trabalho? Não, mas já se você conseguir fazer, já é uma grande coisa aí, porque vai te ajudar para os demais, tá? Igual eu tô falando aqui é o primeiro, ó, o PIN 1, então já dá para ter como base. Então, aqui a aluna ou o aluno fez primeiro essa parte, especificando aqui o que é e tal, e depois ele seguiu falando ali sobre essa questão, também foi mais de uma página, e aí veio para as considerações finais. Um detalhe importante é, nas considerações finais, você até pode, se você quiser utilizar alguma citação direta para exemplificar alguma coisa, mas considerações finais são as suas considerações. Aqui a gente não tem nem citação direta e nem indireta normalmente, tá? São as suas considerações, é o que você tem como considerações finais ali a serem colocadas no seu trabalho ali, o que você tem a pontuar no teu trabalho, tá? Então, é a sua colocação, não é para colocar a ideia de outro autor ou citar um outro autor, é você aqui no caso que tem que colocar a sua ideia, tá bom? Então, geralmente, nas considerações finais você não vai colocar nada referente à citação. Na introdução você até pode utilizar alguma coisa, não é muito comum usar, mas pode. Tá? Uma citação indireta ali, às vezes colocar alguma coisa referente para poder exemplificar um pouquinho melhor, mas normalmente introdução, resumo e considerações finais é você. Daí, na parte do desenvolvimento, aí tem que ter as citações diretas e indiretas, tá bom? Então, esse aqui foi o exemplo do nosso PIN 1. Aí tem aqui a parte das referências, ó, trabalhou com bastante referências, né, esse aluno. Inclusive as referências do livro aqui, né, tá lá Comunicação Empresarial, Teoria e o Fundamentos da Administração, tá? Então, tem que ter realmente os livros que são os principais aqui do seu curso aí, da sua disciplina, tá? Agora eu vou pegar um outro aqui que é o mais completo, que já é a partir do PIN 3. Eu vou clicar, no caso aqui o que eu peguei como exemplo é o PIN 5. Então, aqui o PIN 5, ele já vem com uma estrutura, né, que a gente já viu lá de capa, um pouquinho diferente. Aqui é mais de um aluno, eu só risquei os nomes ali também para não aparecer. O título é referente ao que eles fizeram lá de pesquisa, cidade, eu já tenho a contracapa, nome aqui do professor orientador. E aí eu já tenho aqui a estrutura, o resumo.
Então, o resumo também tem toda uma formatação específica, também tem lá na nossa playlist, tá? Toda a parte de formatação tá completa lá na nossa playlist. Então, é só dar uma olhadinha, que igual eu falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá se tiver qualquer dificuldade na hora de formatar, tá? Na hora de fazer a formatação é só dar uma olhadinha lá. Então, a gente tem o resumo. Aqui foi criada uma lista de tabelas, que o aluno já fez algo mais elaborado. Não é obrigatória essa lista de tabelas. O sumário é obrigatório. E aqui eu já começo com a introdução. Então, o aluno fez aqui todo o processo da introdução, a introdução bem caprichada ali, onde eu já tenho até figuras que demonstram aqui com organograma. Aí aqui é o título já, o nome da disciplina, né, avaliação lá de desempenho. Então, ele também fez uma subdivisão aqui, ó, 2.1, 2.2, e foi toda uma sequência ali. Preciso dividir? Novamente vou falar que não, mas aí você tem que estruturar o teu trabalho de uma forma que fique clara. Então, às vezes, é necessário fazer divisões. Não pode ficar com muitas divisões também, senão fica cansativo, mas tem que ser organizadinho ali de uma forma que fique clara. Tá? E aqui, esse aluno, em especial, ele trabalhou muito com as citações indiretas, tá? Eu vou começar mostrando aqui, ó, praticamente todas, né? Todos aqui que foram colocados ali, igual a pesquisa de campo. Não é o que eu acho. Não adianta eu escrever no meu trabalho, eu, André, ou então, ó, eu acho que a pesquisa de campo, ou então, ó, a meu ver, a pesquisa de campo. Não, a gente tem que ter algum autor renomado que já estudou e já falou sobre isso. Então, no caso aqui, esse aluno ó, utilizou o Chiavenato. Tá? Então, Chiavenato, a publicação dele dá de 1981. Vai estar tudo especificado, o livro, a publicação lá nas referências. Aqui a gente coloca só o sobrenome do autor e o ano da publicação do livro. Então, ele não copiou. Ele colocou com as palavras dele, mas o que esse autor coloca lá no livro dele. Tá? Igual eu falei, eu tenho um exemplo aqui, já vai ficar mais claro. Mas ele não citou, não copiou do livro do autor. Ele pegou a ideia do que o autor fala e ele colocou aqui. Então, ele está dizendo que para esse autor aqui, mas com as palavras dele, né? Que essa pesquisa de campo é feita pelo chefe, com assessoria. Então, ele está explicando o que é ou como é feita, então, essa assessoria, tá? E assim todos os demais, tá vendo? Ó, eu tenho aqui o Chavenato também, então ele usou bastante realmente essa questão de citação indireta. Eu preciso fazer isso em todas as páginas? Também não. A gente não pode criar uma coxa de retalho, o trabalho é seu, então tem que ter a sua estrutura, mas em vários pontos é bom você colocar ali, igual eu falei, para você realmente ir tendo uma estruturação. Então ele colocou mais nessa parte, as anteriores aqui não tem. E outro detalhe, isso aqui é um exemplo, foi um aluno igual a você que fez. Então, não estou dizendo que esse trabalho dele está correto ou não, mas ele tirou aqui nesse trabalho ó, a nota 10. Então, para o professor que fez a correção, estava excelente. É um trabalho realmente de excelente qualidade aqui no conteúdo. Não estou dizendo que a estrutura precisa ser essa, mas no conteúdo foi muito bem visto aí pelo professor que fez a correção, pelo orientador, tá? Então, se atentem a esse detalhe das citações e da organização aqui em tópicos e subtópicos. Mas aqui embaixo, eu vou mostrar lá só para vocês visualizarem, né? O finalzinho dele aqui, então foi indo etapas. Aqui, ó, ele trabalhou na parte da matemática financeira com a citação direta. Então, eu tenho duas citações já direta. E aí, depois aqui a gente tem exemplos, ó, com valores, né? Como é uma disciplina de valores ali, com tabelas. Então, realmente um trabalho, assim, bem organizadinho, bem caprichado, no sentido de ter várias informações ali que venham a comprovar o que ele está dizendo, venham a comprovar o que ele está colocando ali sobre a disciplina e essa empresa que ele foi fazer essa pesquisa, ou essa empresa que eles fizeram essa determinada pesquisa, tá? Então, já que é tão importante, né, essa questão da citação direta e da citação indireta, vamos entender um pouquinho como que a gente faz isso. Vocês vão ver que é muito simples. Aí eu tenho um exemplo aqui bem tranquilo de um parágrafo só, para vocês perceberem como que é feita essa transformação e como que é fácil, tá? Muita gente às vezes complica na hora de explicar ou complica na hora de entender, mas eu vou pegar do livro e vou mostrar aqui para vocês verem que realmente é simples. A partir do momento que você entendeu como fazer essas citações indiretas, vai ficar muito mais tranquilo aí para você desenvolver o seu trabalho, tá? Vamos lá então. Então, aqui eu estou com um livro-texto aberto, tá? Um livro-texto lá do ambiente de vocês também. Eu peguei aqui de uma disciplina, para que vocês visualizem essa questão de como fazer a citação indireta. Eu peguei só um trechinho para ficar rápido e fácil de vocês entenderem, tá? Mas vocês não vão fazer só com trechinhos assim. Você pode pegar uma página inteira, 2, 3 páginas ali, e fazer o mesmo processo, desde que seja sobre o assunto ali que você esteja falando, tá bem? Aqui, por exemplo, eu estou falando sobre a questão de liderança. Então, lá no meu trabalho, eu estou estruturando ele com essa questão de liderança. E aí eu quero colocar esse trecho como uma citação indireta, como o que eu interpretei desse trecho.
Tá? Então, eu já joguei ele aqui no Word e eu fiz a colocação lá para vocês. Então, eu vou lá para a gente visualizar. Tá? Então, eu copiei, ó, é o mesmo trecho. Vejam que o tamanho, inclusive, ficou mais ou menos o mesmo. Eu diferenciei aqui uma citação direta e uma citação indireta, para vocês entenderem. E o tamanho dos textos ficou praticamente o mesmo. Porém, nesse aqui, eu copiei exatamente do jeito que está lá. Então, eu preciso colocar, além do nome do autor, o ano, a página que eu copiei. Então, isso aqui é uma citação direta, onde tem toda uma configuração para você fazer lá no seu texto. Eu só copiei e colei aqui. Essa aqui, que é a que eu falei para vocês, que no meu caso, eu acredito que seja mais... eu, André, que estou falando isso, tá? Não é o professor que vai fazer a sua correção. Mas eu acredito que isso aqui enriqueça mais o trabalho de vocês. Precisa, mais uma vez, eu falar, precisa ter a direta também, mas a indireta ajuda mais. Então, a indireta ajuda mais porque você interpretou ela. Eu quero colocar aqui a mesma coisa que foi dita ali em cima, só que com as mesmas palavras. Então, por exemplo, ó, o texto era o seguinte: outro fator ainda decorrente das confusões sobre liderança é a concepção de que seja necessária uma única pessoa para exercer a liderança de um grupo. Essa é a primeira parte. Como que eu coloquei ali embaixo com as minhas palavras usando a ideia do autor? Existe ainda a concepção de que a liderança deva ser exercida por uma única pessoa de determinado grupo. Então, é a mesma coisa com palavras diferentes. Tá lá, tá falando no fator decorrente. Então, é a mesma coisa, mas eu tirei ali com as minhas palavras o que eu consegui compreender daquele trecho. E às vezes fica mais fácil você ir fazendo assim por parte, não tentar fazer já com uma página inteira ou 2 páginas. Se você for pegando alguns trechos por parte, facilita mais, tá bom? Aí, no caso igual aqui, segue lá. Mesmo que alguns exemplos na história da humanidade demonstrem que muitas vezes um grupo precisa ter uma liderança compartilhada para crescer, as pessoas ainda pensam em modelos hierárquicos que, de alguma forma, espelham a hierarquia militar. Esse aqui era o texto como um todo. Tá? Então, aí depois, como foi continuado aqui, ó. Porém, no decorrer da história da humanidade, é possível perceber que muitas vezes um grupo necessita de mais de um líder. Exatamente a mesma coisa que foi colocada aqui, com outras palavras. Ou seja, precisa praticar a liderança compartilhada para conseguir crescer ou conseguir se desenvolver ou qualquer outro termo que vocês queiram utilizar. Entende? É dessa forma que vocês vão fazer a citação indireta de vocês. Isso aqui não foi eu, a autora do meu trabalho, que falei que é dessa forma. Foi esse autor que já é consagrado, que já tem livro escrito, que já tem todo é renomado ali de uma forma geral. Ele que está falando isso. Eu simplesmente estou colocando com as minhas palavras, as palavras dele. Isso é a citação indireta. E isso aqui é o que realmente vai enriquecer o trabalho de vocês e é o que é necessário que vocês coloquem, tanto aqui no projeto integrado, como para alunos que precisam fazer o TC, que é o trabalho de curso, para alunos que precisam fazer projetos de mestrado, de pós-graduação, qualquer trabalho que vocês forem desenvolver projetos, precisa ter, dentro da parte de fundamentação teórica, isso aqui. Isso é a fundamentação teórica, né? Que é você trabalhar um autor com as suas palavras. Tá? Então, e também não é só eu trocar uma palavrinha ou outra, não. Eu tenho que reescrever aquilo ali do meu jeito. Observa que é o mesmo texto, mas reescrito. Então, não é eu simplesmente trocar uma palavra ou colocar uma vírgula, igual às vezes a gente vê alguns alunos colocando, falar, eu fiz, né, coloquei com as minhas do meu jeito ali. Mas do meu jeito não é eu só colocar vírgula, trocar uma palavrinha por outra palavra, mas manter a mesma estrutura de frase. Não é isso. É você reestruturar aquilo ali usando as suas palavras e o que você compreendeu. De uma forma mais sintetizada, ou talvez de uma forma mais abrangente. Eu poderia ter colocado um pouco mais de palavras aqui, eu ter deixado um pouco maior aqui a minha explicação, tá? É com o que você teve de entendimento daquele trecho, é o que você vai reescrever. E aí você vai colocar lá na frente, entre parênteses, a palavra, o nome do autor, e aqui está faltando uma vírgula, o nome do autor e o ano da publicação. Onde eu vejo isso? Vou voltar lá no nosso livro. Então, tá aqui. Primeiro, aquele que eu fiz da citação direta, a página 12, né, o número da página aqui, então é da onde eu tirei essa informação. E lá no começo do meu livro, lá onde eu tenho, né, a primeira parte, ele coloca aqui para mim, tem todas as informações lá na ficha catalográfica. Ó. Então, eu tenho aqui, Bulcão Renato. Ou seja, o meu autor é o Renato Bulcão, aí sempre coloca nessa ordem contrária. E o ano de publicação, 2012. Então, são essas informações aqui que eu vou colocar lá na minha citação indireta. Eu coloco o sobrenome e o ano. Na minha citação direta,
sobrenome, o ano e a página, tá? Que foi isso que foi colocado aqui, ó. Sobrenome, o ano e a página de onde foi retirado isso daqui. E a estrutura no texto é um pouquinho diferente, igual a gente já visualizou lá naqueles outros dois exemplos, tá bem? Então, dessa forma, vocês conseguem garantir que vocês vão ter um trabalho realmente bem estruturado, pegando do trabalho do livro de vocês ou de outros livros, tá? Não tem problema, não precisa obrigatoriamente ser do livro de vocês, mas pegando partes com autores que realmente já estudaram sobre aquele assunto para poder validar aquilo ali que você está colocando, aquilo ali que você está afirmando. Tá bem? Espero que tenha ficado clara essa parte aqui. Agora, nós vamos lá para a questão da postagem, né? Então, a gente já visualizou todas as etapas e agora nós vamos para a etapa final. O seu trabalho já está pronto, já está finalizado, formatado, com todas as normas que tem que ser, né? Não adianta também caprichar no conteúdo e não caprichar na formatação, pelo amor de Deus. Olhe aqui, que se tiver dúvida, olha a parte aqui das normas, tá? Igual eu falei de novo, vou repetir. Tô deixando a playlist aqui embaixo, na descrição do vídeo, completa, tudo vídeos separados para facilitar a sua vida. Então tem desde a primeira parte, que é a formatação mais básica, depois a gente tem a parte que é sumário, tem a parte para fazer essa questão aqui das referências, né? Como colocar, de onde tirar essas referências. Então tem tudo bem organizadinho, bem estruturado por vídeos, tá? Então tá tudo separadinho lá, se eu não estou enganada, acho que são 8 ou 9 vídeos, tudo curtinhos para facilitar realmente para você ir direto no ponto que você tenha dúvida, tá bom? Trabalho pronto, vamos para a postagem então e acompanhamento desse trabalho, acompanhamento da nota desse trabalho, tá? Bom, agora nós vamos então para a etapa de postagem. Mas antes da gente fazer a postagem, antes de eu entrar no ambiente lá para fazer a postagem, eu estou aqui já com o calendário aberto, que lembra que eu comentei lá no comecinho do vídeo com vocês, que a verificação dos períodos de postagem, dos prazos de postagem, acontecem em ambientes diferentes. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente já tem no canal 2 vídeos específicos que falam só sobre o calendário. Tem o calendário regular, tem o calendário de dependências. Então, são 2 vídeos separados ali que eu explico com detalhes. Aqui eu já estou até no calendário para agilizar, né? Mas aí eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha, se ficar alguma dúvida ainda, pode estar acessando por lá para ver com mais detalhes. Aqui eu só vou mostrar onde que vocês verificam realmente essa questão das datas, tá? Por isso que eu já estou aqui com o ambiente, com a parte aqui do calendário adiantado e já está aberto. Então, para verificar o regular, então a sua disciplina regular é dentro da sua disciplina mesmo. Então, eu vou pegar qualquer um aqui, eu vou pegar o design de interiores, por exemplo. Eu vou pegar como se eu fosse aqui uma ingressante em 2021, uma caloura, né? E aí aqui eu tenho, ó, na minha descrição ali do mês, eu tenho aqui na legenda período para postagem do PIN 2, tá? Que a gente já está agora no período de postagem do PIN 2. Um foi mais lá no comecinho de abril. Então, começa o dia 31 agora de maio e vai até o dia 7 de junho. Então, eu tenho esse período aí de uma semana e pouquinho para fazer a minha postagem, tá? Então, tá tudo especificado aqui. Eu posso fazer a postagem desde o primeiro até o último dia, ali sem problema. Eu vou voltar mais ali atrás só para mostrar lá no mês de abril. Tá vendo? Então, aqui no mês de abril, eu tinha lá também, ó, período de postagem para o PIN 1. Então, começou o primeiro PIN, foi com um espaço maior para postagem, já começou no dia 1º de abril e foi até o dia 17 de abril. Então, eu tive um período muito maior ali para poder fazer a postagem. Então, às vezes é uma semana, 2, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, eu tenho que observar aqui no meu calendário, mas nunca é menos do que uma semana para postagem. Sempre eles abrem ali pelo menos uma semana de período para poder realizar essa postagem. Nunca deixem para postar no último dia, porque vocês podem ter problemas, tá? Às vezes pode travar sistema, pode estar lento. Então, tentem fazer pelo menos com um dia de antecedência aí para postar e evitar transtorno. Se não tiver jeito, não deixa para a última hora, né? Ah, eu vou postar no último dia, mas tenta postar durante o dia, em momentos assim mais tranquilos, porque você pode postar até as 23 horas e 59 minutos, mas se você entrar às 23 horas e 59 minutos, provavelmente não vai dar tempo, o sistema vai travar e você não vai conseguir entregar seu trabalho e depois não tem o que fazer, tá? Passou o prazo, passou o prazo. Eles não aceitam entrega tardia. Aí você vai entrar como dependência nessa disciplina, tá bom? E já aproveitando a deixa aqui da dependência, onde que eu vou então para verificar o prazo de entrega da dependência? Porque aqui é o regular. Então, sempre no final de cada bimestre, eu faço a minha entrega regular. Eu vou voltar lá no começo do meu calendário. E aqui no final eu tenho a opção, a chamada dependência e adaptação.
Tenho separado aqui disciplina e o PIN, né? Então, eu vou clicar no PIN, que o nosso objetivo é o PIN. No PIN aqui de novo. E aqui no PIN, ó, eu tenho lá, período para postagem de trabalho e projeto integrado multidisciplinar, o PIN, em regime de dependência ou adaptação, tá? Então, no caso aqui, ele começou dia 17 e ele vai, ó, ele segue aqui, tá vendo? Tudo onde tem xizinho, vou lá para o mês de junho. Ele vai até o dia 7 de junho. Então, tem um período bem longo aí para poder fazer a entrega dele. Mas se eu tiver um PIN, 2, 3, 5 PINs, espero que nunca aconteça isso. Se eu tiver lá 5 PINs em dependência e eu estiver cursando esses 5 PINs nesse semestre, eu preciso entregar todos nesse período aqui, tá? Então, por isso que é um período um pouco maior. Então, sempre que você tiver disciplina em dependência do PIN, é no final do semestre. Eu nunca vou entregar ele junto ali com o PIN 1 ou o PIN 2, tá? Então, você vai ter o PIN que é referente àquele semestre que você está estudando, mais os PINs que você estiver fazendo em regime de dependência. Os que forem regular daquele semestre, você vai fazer a postagem na data que está lá no seu calendário regular. Os que forem no formato aqui de dependência, aí você vai fazer a postagem no que consta aqui no seu calendário de dependências, tá bem? É igual eu falei, eu não entrei em detalhes no calendário. Tem os vídeos que vão ficar aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem depois, acessa e dá uma olhadinha com mais calma lá, se ficar com alguma dúvida, tá bom? Vou voltar lá no ambiente, então, para a gente fazer a postagem. Então, aqui a gente sempre vai acessar a parte onde fala ali trabalhos acadêmicos, estágio, PIN e práticas. Eu vou clicar nesse link. Aqui eu tenho duas partes, né? O meu ambiente é dividido em duas etapas, onde eu tenho para fazer a minha entrega e onde eu tenho que já foi feito a entrega, que já foi concluído. Então, eu vou iniciar aqui primeiro para fazer a entrega. Vocês viram lá que não está no período, né? Vai abrir a partir do dia 31 agora de maio, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que é o ambiente, tá? Então, é só clicar aqui. Está fechado para entregas, eu tenho aqui fora do período, todas as informações aqui certinho, que não tem como eu entregar. Mas aí aqui seria, se tivesse já dentro do período, seria só você buscar o seu arquivo, anexar todo o processo aqui bem certinho para você poder fazer a parte, né, de enviar ele, tá? Um detalhe muito importante é aqui do lado. Tá vendo que eu tenho a opção chamada incluir integrante? Então, vamos supor que você fez seu trabalho em dupla, ou sei lá, vocês fizerem um trio, quarteto. Tá? Então, é apenas uma pessoa do grupo que vai fazer a postagem, que eles chamam de líder. Vamos supor que fez eu, a Andréia, o José, o Sebastião e a Ana. Então, eu vou fazer a postagem aqui no meu ambiente e eu vou vir aqui e eu vou incluir o Sebastião, o José e a Ana, o RA certinho deles, para poder essa nota constar lá no ambiente deles também. Então, não adianta eu colocar o nome do aluno só lá na capa do meu trabalho, tá? Eu preciso fazer esse processo de inclusão aqui também. Se eu esquecer de incluir alguém, ele vai ficar sem nota. E depois não adianta, né, reclamar e tal, porque só vai ser válido o que realmente está aqui. Então, você precisa, quem for o líder que for fazer a inserção lá dos alunos, tem que conferir, ver se está tudo certinho, e tem que aparecer o nome de todos os alunos ali com os respectivos RAs, tá bem? Então, sempre é uma pessoa só que faz a postagem, e depois faz esse acompanhamento para poder saber a questão da nota, tudo certinho. E essa nota, ela é lançada lá também no ambiente de cada um dos alunos que faz parte desse grupo, tá bom? E aí, para poder fazer o acompanhamento, então, dessa nota, onde que eu vou? Vou voltar lá de novo. Aqui do lado, então, eu tenho a opção chamada concluídos, tá? Que é o que já foram enviados e que já foi finalizado. Eu quero acompanhar e saber como que está o status desse trabalho, qual foi a nota, o que eu tive de retorno do professor. Então, eu vou clicar aqui. Então, a gente tem aqui a data que foi feita a entrega desse projeto, a gente tem aqui o comprovante, o nome do professor orientador, a nota, no caso desse aluno aqui foi a nota 7,5, e o comentário do orientador, que é um dos pontos que eu acredito assim que seja um dos fundamentais para que vocês possam ir progredindo, para que vocês consigam ir melhorando a cada projeto que vocês entreguem. E esse é o objetivo. Você vai melhorando essa questão da escrita, a questão do desenvolvimento e vai tendo cada vez mais facilidade no momento de desenvolver o seu projeto. Tá? Porque aqui na disciplina, às vezes você tem essa dificuldade nos primeiros, mas aí depois você vai pegando o jeito, conseguiu entender como é esse processo das citações direta ou indireta já facilita bastante. E conforme você vai pegando o jeito realmente ali de desenvolver o projeto, vai ficando mais fácil, vai ficando mais simples. Tá? Então, não é só para o curso de vocês, não é só para essa etapa, né, da vida de vocês aí como acadêmico, que vocês vão utilizar essa parte de projetos, tá? De desenvolvimentos aí de projetos. Isso é para o resto da vida. Para qualquer coisa que você pense em progredir, que você pense em trabalhar ali de uma forma mais
acadêmica, vamos colocar assim, você vai precisar desenvolver projetos. Então, se você for para uma pós-graduação, você vai precisar saber fazer um projeto. Se você pensar em fazer um mestrado, você vai precisar saber desenvolver um projeto. Se você for, às vezes, concorrer a determinadas vagas, determinadas situações ali, você vai ter que saber fazer um projeto. Então, é uma coisa que vai seguir realmente para o resto da sua vida aí de aprendizado. Então, caprichem. Tá? Eu espero, assim, o objetivo aqui desse vídeo era auxiliar vocês realmente a ter essa percepção, a ter esse entendimento em relação à estruturação, à importância que é esse projeto integrado, porque ele parece difícil, mas quando você pega o jeito que eu já falei, que vou repetir de novo, não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Só tem que ter uma dedicação. Você não pode deixar para fazer o seu projeto, fazer o seu trabalho na semana que é a semana de entrega. Se você fizer isso, você vai fazer ele na correria. O resultado, com certeza, vai ser um resultado mediano, você não vai conseguir um resultado bom, porque você não dedicou tempo, você não dedicou exatamente, não teve, né, aquela dedicação que era necessária para você ter um trabalho bem caprichado, ali, um trabalho bem feitinho para poder ser analisado ali pelo professor, tá? Então, dedica tempo. Pegue o hábito de já acessar essa disciplina no começo. Iniciou o semestre, já abre lá a disciplina projetos e práticas, projetos e práticas não, já abre a disciplina projeto integrado, projetos e práticas é de um outro curso. Então, já abre a disciplina projeto integrado multidisciplinar e já olha o manual, já faz uma interação ali para saber o que você vai precisar fazer nessa disciplina para já ir fazendo. Você já vai estudando a disciplina, já vai respondendo aos questionários e já vai fazendo o trabalho em conjunto. Não deixa para fazer o trabalho lá no final do bimestre, na hora que já está naquela semana de postagem, que vai realmente sair um trabalho mediano. Você não vai ter dado o seu melhor ali, então automaticamente não vai sair um trabalho com a qualidade que poderia ter sido feita ali por vocês, tá bem? Então, realmente, leve isso para a vida. Não é uma coisa que é só para o trabalho aqui, não é só para essa fase acadêmica de vocês. É algo que vocês vão utilizar para o resto da vida. É um aprendizado que vai servir aí para o resto da vida. Eu realmente espero que esse vídeo contribua para facilitar um pouquinho mais aí nessa questão do desenvolvimento, tá bem? Até a próxima!